Olá, sejam todos bem-vindos. Aqui Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial. E hoje estou à frente do quadro Sofri Abuso, porque nós vamos conversar com Renata Bastos, ela que é cabeleireira na cidade de Gravataí, no Rio Grande do Sul, e foi vítima em 2022 de negligência médica por parte do médico João Couto Neto. Renata, primeiramente, muito obrigado a nos conceder essa entrevista ao nosso canal. É muito importante a gente disseminar as informações. E eu quero que você me conte, antes da gente entrar no seu caso, que foi terrível, eu quero que você me conte um pouquinho da sua história. Quem que é a Renata? A Renata, a Renata é uma mulher batalhadora, ama a profissão, ama a filha de 11 anos. Eu e o pai da minha filha, cada um vive numa casa, mas nós somos marido e mulher. E a união é o que prevalece aí, sempre unidos, um dando força para o outro. É uma mulher que gosta de viver e gosta do ser humano. Gosta de pessoas, de olhar para as pessoas, de ver as pessoas felizes, bem, assim como eu gosto de estar. Até porque você é cabeleireira e mexe com a autoestima das pessoas, certo? Isso mesmo, é muito bom isso. Você sempre foi do Rio Grande do Sul, de Gravataí? Sim. Sempre morou aí? Sempre. Tá certo. Agora, vamos entrar no que aconteceu de fato, que foi um crime, né? Em outubro de 2022, você passa por uma cirurgia e tem complicações na cirurgia. Então, eu quero entender primeiro, para a gente traçar a linha do tempo e contextualizar todo mundo que nos assiste, eu quero entender como começam as suas dores, quando que você tem a ideia de buscar um atendimento médico, por que que isso começou? Léo, eu já sofria, já havia cálculos na vesícula, cálculos renais há uns 3 anos. Mas como tu sabes, o sistema de saúde, o SUS em si, não funciona. Eu já estava há 2 anos na fila de espera para uma cirurgia. Daí, não adianta, vamos pagar um plano de saúde. Pagamos um ano e pouco, esperamos a carência passar, e eu sou toda programadinha, né? Não, cirurgia de vesícula é 1 semana em casa, depois dá para retornar ao trabalho, férias, Natal, Ano Novo, eu já vou estar legal. O que acontece? Em outubro, 1 semana antes, lá pelo dia 2 de outubro, me deu uma crise horrível, e eu fui até o hospital da minha cidade, fizeram os exames todos, inclusive exame de sangue, todos os exames, e disseram, olha, Renata, tu tá com cálculo na vesícula. Claro, eu já sabia, né? Mas, tu quer operar, nós já estamos com os exames prontos, dentro de um hospital, tem um cirurgião, tudo aqui. Eu disse, não. Durante essa semana, eu vou procurar alguém, um cirurgião, que eu confio, sei lá, eu não conheci ninguém, né? Dentro do hospital em si. Até porque o hospital aqui da minha cidade é bem mal falado. E dizem que a língua é o chicote da bunda, né? Pois é. Se não fosse o hospital da minha cidade, eu estaria dentro da lista de óbitos. Então, marquei pelo convênio um gastro e ele me encaminhou para o psicopata, né? Para o João Couto. Marquei com o João, fui até o consultório dele, ele, olha, se tu quiseres, eu te opero hoje mesmo. Eu disse, não, como assim? Não, hoje de noite, vai a Novo Hamburgo, nós já removemos a tua vesícula, é tranquilo, é uma cirurgia tranquila, e
Daí eu questionei, tá, e me diz uma coisa, quanto tempo de recuperação? Amanhã mesmo tu já pode começar a trabalhar, se tu fizeres hoje. Eu disse, então tá. Aí fizemos, ele não pediu exames, ele não pediu nada. E sempre muito rápido, muito rápido. Isso era Tudo com ele. isso era exatamente que dia? Foi no dia da consulta pré-operatória, o Léo. Tá, Daí, poucos dias após o dia 2 que você foi ao hospital. Anteriormente. Não, depois, depois que eu fui pro hospital, que eles me falaram que tinha que operar, né? Tá bom. E só para eu entender, você não operou no hospital naquele momento que os médicos te avisaram, porque não. O hospital tinha uma má fama e aí você decidiu procurar um médico do plano. Isso mesmo. E consultei com ele tudo, fui até o Google, vi avaliação, tudo direitinho, 5 estrelas. Não, tá perfeito. Daí, fizemos o encaminhamento dos papéis do plano de saúde, né, para realizar o procedimento, e esse procedimento, ele foi marcado para o dia 12 de outubro, para a partir da manhã, para as 10h30 da manhã. No dia 12 de outubro, fui para o procedimento, eu acordei. Para começar, eu não enxerguei ele, eu não vi ele. No dia da cirurgia da vesícula, eu não o vi. Quem eu vi? Enfermeiros e anestesista. Só. O que aconteceu? Eu acordei, me alimentei, 12 horas, né, tá, assim, alimentação. Meia hora após, alta. Não estava sentindo nada, até por causa do fato da anestesia geral, né? Ainda estava com a medicação dentro de mim. Me deram alta, meia hora depois. Eu saí sem um prontuário de pós-operatório, como eu deveria proceder. Saí sem uma receita. Nem assim, olha, uma medicação para dor de cabeça, nada. Assim como eu entrei com as mãos abanando, eu saí com as mãos abanando. E não ouvi também. Ele não teve a capacidade nem de ir até o pós-operatório, como é que tu tá sentindo alguma coisa, olha, quando tu chegares em casa, não te alimenta com alimentação pesada, faz essa dieta durante... Não houve nada disso. Nada disso. Tinha algum acompanhante com você? Sim, meu marido e uma amiga minha. E o seu marido e a sua amiga também não tiveram nenhum contato com o médico? Nenhum contato. Ninguém viu ele, ninguém. E tu sabe, Léo, dentro do hospital, assim, tu olha assim por fora, Léo, é um casarão. Tu entra ali dentro, é a nível de hospital americano. É uma coisa de louco. Para o nosso país, é uma coisa assim, olha, de outro mundo. Só que assim, olha, como é que eu posso te explicar? Ele era... Tu entrava, já havia um banner com uma foto dele e um dizer, excelência em saúde. Agora tu vens me dizer que o hospital não foi cúmplice dessa atrocidade toda com essas pessoas? Eu te fiz esse questionamento. Não fazia um ano. Eu te perguntei se tinha alguém junto com você, pelo fato de que normalmente o acompanhante ele recebe a notícia do paciente, né? Então, se você fez uma cirurgia, o próprio médico, no pós-cirúrgico, deveria ter ido até os seus familiares, explicado como que foi a cirurgia,
né, foi tudo bem, aconteceu isso, agora ela vai ter que fazer isso e aquilo. Ele passa informações no pós-cirúrgico. Não tem como os seus acompanhantes simplesmente te esperarem e ir embora com você e não ter notícia de ninguém. Até porque o enfermeiro não dá notícia, o enfermeiro-chefe também não dá notícia, ele te ampara ali no pós-cirúrgico. Mas quem te dá a resposta de como que foi essa cirurgia é o próprio médico que realizou a cirurgia. Não, eu acho assim, olha, depois vendo as notícias, assim, diz que ele pulava de um bloco para o outro, operando direto. Os meus acompanhantes não tiveram, assim, olha, nada, respaldo nenhum da parte dele. Nenhum. Tanto é que quem, no caso, deu tá de alta foi uma enfermeira. Não entregaram prontuário, nada, Léo, nada. Já conhece a loja do canal Operação Policial? O único lugar onde você encontra os produtos oficiais com as marcas das nossas séries. Temos canecas, cadernos de diferentes tipos e tamanhos, canetas e muito mais. Não vai esperar para começar a sua coleção, vai? Provavelmente, quando acabou a cirurgia, ele já deixou a sua alta assinada, independente dos riscos que estava correndo, se estava correndo algum risco ou não, inclusive, o que você estava sentindo, enfim, era alta prescrita, tinha que ir embora. Porque você acaba sendo meio que obrigado a ir embora, porque você não vai permanecer no hospital sendo que você está de alta, né? Com certeza não, mas assim, olha, daí tá, entramos no carro, à noite, Léo, tu não tem noção. Tu não tem noção de tu não ter, assim, olha, ciência do que tomar. Eu sou filha única. Eu tenho uma filha de 11 anos que tem tendência à depressão. Ela já faz acompanhamento, né, antidepressivo. E ela vê a mãe chorando a noite inteira com dor. Eu tomei, não vou falar, mas analgésicos que vendem em farmácia comuns. Não fazia nem ideia do que estava dentro de mim. A única coisa que eu notava, assim, que durante esse tempo, Léo, o meu abdômen, ele inchava muito. Ele inchava muito, e eu sou magrinha, e eu estava com uma barriga de gestante, e os pontos por fora estavam começando a secar, mas aquela dor seguia. E era a dor de cálculo na vesícula, era parecida a dor ou era diferente? Não, era muito diferente, era muito pior. Era muito pior. Nossa, você está falando que a dor que você estava sentindo no pós-operatório era pior? Porque a dor de vesícula já é terrível. Eu estou dizendo isso porque eu mesmo tenho pedra nos rins e as dores são muito parecidas, daquela pressão abdominal, aquele incômodo que você não tem posição, da palidez, da náusea, enfim, é uma dor terrível. Se a dor no pós-operatório estava pior que isso, eu posso imaginar o que estava sofrendo. Eu levantava com travesseiro no abdômen, eu vomitava e eu não queria demonstrar para minha filha, para minha mãe. Meu Deus, assim, e daí, conforme os dias iam passando, eu conversei como eu citei, com algumas pessoas que haviam realizado essa cirurgia, e as pessoas diziam, não, mas já faz 2, 3 dias, já era para ter passado, não é assim, não sei. Cogitei retornar, e enviei mensagem para o doutor. Ele disse, não, é normal. Eu disse, doutor, só que tem uma coisa. O senhor não lembra? O senhor não me deu nada. Não me deu uma receita. Um pós-operatório, uma procedência de pós-operatório. Nada. Sabe o que ele fez, Léo? Me dá teu endereço. Passei meu endereço.
Até na reportagem que eu assisti de outra emissora, eu vi a moça falando exatamente a mesma coisa. A medicação que ele mandou em comprimidos, dentro da necessaire, foi o fosfato de codeína e o triplo A, uma coisa assim. E mais a receita, mais uma receita com esta mesma medicação que era contida na necessaire. Tomei a medicação, claro, aquilo ali é uma bomba, né? Passou, aliviou. Só que eu acho assim, ó, Léo, eu acho que esse homem, ele já estava ciente de que ia estourar alguma coisa. Não da minha parte, naquele momento, mas de outras partes. Por quê? O fígado é um órgão, é o único órgão que ele se regenera sozinho. O que ele fez? Mandou os antibióticos para minha casa, mandou remédio para dor, ali, daí o restante da semana, eu passei, vamos dizer assim, olha, que aliviou de 30% a 40%, tá? E você não desconfiava de absolutamente nada, Renata? Dele não, mas assim, eu comecei a desconfiar depois na segunda internação, porque eu vi muita coisa dentro do hospital. Porque quando tu para, no caso, dentro de um hospital, com uma internação, tu ouve as enfermeiras falando, ó, fulano voltou, ciclano retornou. E eu fiquei me perguntando, não, peraí, mas como assim? Que hospital é esse? Que todo mundo tá voltando? Não era só eu lá, né? Tinha outras pessoas que estavam retornando. Com complicação pós-cirúrgicas. Agora, um hospital que cobra 200 mil reais, como eu ouvi de uma senhora, tá? Que acaba vir a óbito. O que tu me diz? Cobrar ainda 200 mil reais dessa família? Esse homem é um psicopata. Ai, que ódio. E aí, depois que você tem essas complicações, você recebe o seu antibiótico, toma antibiótico, melhora, e aí você piora de novo depois. É isso que acontece, Renata? Sim. O que houve, Léo? Os pontos por fora, cicatrizados, tranquilo, tá, Léo? No domingo, eu acordei, Léo, tu não tem consciência. Tu não tem. A dor era tão forte, que eu desmaiava. Eu desmaiava e voltava e vomitava. E ali foi até, assim, eu fiz, num momento de lucidez, quando eu já estava no hospital, pedindo oração. Só que assim, olha, eu vou te ser bem franca, eu não tive medo de morrer, não. Eu não tive, eu pedia para morrer, porque a dor era tão forte que eu preferia a morte do que vivenciar. E tudo isso acontecendo dentro da sua casa? Não. Daí, o meu marido me pegou, me colocou num carro, hospital. Chegamos lá, eu lembro que eu tenho flashes de muitos enfermeiros e médicos. Eu não conseguia respirar. Me colocaram oxigênio, já foram colocando monitoramento cardíaco e a dor não passava. Ela não passava. Eles, coitados, assim, eles fizeram o que eles podiam, eles me davam morfina, me davam de tudo, só que só me drogava. E a dor não passava. Não passava. Fui para a tomografia, eles tiveram que me sedar. Porque a febre e a dor não me deixavam parar quieta. Eu não tinha como parar quieta dentro de uma máquina de tomografia. Não existia a mínima possibilidade. E a médica fez uma junta médica dentro do hospital, pegou o número do João, com meu esposo,
Ligou para o João, não, pode liberar, ele vai trazê-la de carro. E a doutora pegou e disse, não vou liberar. A paciente não sai daqui sem uma ambulância. Ela não sai. O senhor tem noção, consciência da gravidade da situação? Eu tenho os áudios, tudo que eu mandei para minha advogada. Até enviei o contato para a tua produção, para mais detalhes, vocês poderem falar com ela. Então, assim, o que aconteceu? Ele ligou para o meu esposo e pegou e disse, olha, traz ela. Não, mas a médica não quer liberar só com ambulância. Não, mas eu já estou saindo de São Paulo, ele estava em São Paulo. Dentro de, no máximo, 3 horas, eu estou desembarcando no Salgado Filho e já no caso, reservei o bloco, porque lá dentro do Regina, ele era um manda-chuva. Ele tinha prioridade nos blocos. Mas nesse momento você estava no hospital de Gravataí, que era o mesmo que você foi da primeira vez. E o hospital Sim. que você fez a primeira cirurgia e que você vai fazer a segunda cirurgia fica em Novo Hamburgo, que é mais ou menos 40 quilômetros, que é onde João Couto atende, certo? Isso mesmo. E até isto a médica questionou, Léo. Ela pegou e colocou, essa paciente vai se deslocar 40 quilômetros de ônibus, de carro, usando oxigênio? Não. E os médicos queriam operar ali, né? E daí a gente não sabia de nada e coisa, porque assim, olha, todas as vezes que eu enviava alguma mensagem, alguma coisa, ele sempre me respondeu. E ele até questionou. O meu esposo pegou e perguntou, mas depois de 10 dias acontecer isso? E aí? Lembro dos paramédicos me colocando na maca, muita dor, muita dor. Eu pedi para morrer, eu preferia morrer, porque eu não sabia quando aquilo iria terminar. Eu não sabia quando, foi, olha, uma coisa que indescritível. Eu não tenho palavras. Eu não tenho palavras assim para citar. Eu não tenho. E eu ainda estou aqui, sabe? Mas tem muita gente aí. Eu estou bem perto de outras pessoas, assim. É muito triste. Muito triste, ainda mais quando a gente deposita na mão de uma pessoa que deveria, falando grosseiramente, salvar a nossa vida, né? A gente está doando aquilo que a gente acredita para essa pessoa, para ela cuidar da gente, né? E aí o problema se torna ainda mais grave. Então fica aquela pergunta, né? Em quem que a gente pode confiar hoje em dia? Porque se a gente vai num hospital que já tem uma má fama, aí o médico envia para outro médico, aí chega nesse outro médico, causa tudo isso, né? A gente está falando, graças a Deus, de uma pessoa como você, Renata, que hoje está salva, está podendo dar entrevista para a gente, está bem, mesmo com tudo que você passou, você está aqui para contar a sua história. Tem várias outras pessoas que não estão mais aqui, tem vários parentes que perderam familiares, né? É verdade, é verdade. Então, assim, olha, daí eu lembro dentro da ambulância alguns flashes, Léo. Daí apaguei, acordei já no pré-operatório do Hospital Regina. Não vi o João Couto. De novo. Não vi, de novo.
Entrei para cirurgia e eles são muito frios. Eles tratam as pessoas assim, ó, vai para ali, vem para cá. Não explicam o porquê, ó, agora tu vai fazer assim. Não. Respira aí. Não consigo respirar, não estou conseguindo. Enfiaram aqueles, tipo, essas maquininhas de nebulização. Daí ali eu apaguei. Apaguei de novo. Outra cirurgia. Acordo no pós-operatório, com um pouco menos de dor, mas ainda com dor. Depois eu fui para o quarto. Era muito curativo no meu abdômen. Muito, 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 muito curativo. 2 dias após, ele foi até o meu quarto, removeu os curativos. Ui, não gosto nem de lembrar. E ele pegou uma sonda que tinha num buraco aberto e ele puxou com a mão sem luva, sem nada. Ele puxou e espirrou um líquido, um amarelo, limão, assim, uma coisa, como é que eu posso te dizer? Pegou no rosto dele, para te ter uma noção. No rosto dele, nos meus braços, e aquilo queimava, né? Queimava, era ácido. Era bile do fígado que estava vazando. Tu sabe quantos ml eu tirava diariamente da bolsa de colostomia? 280, 320 ml, todos os dias. Dei alta com aquela bolsa. A minha filha, Léo, vendo tudo aquilo ali, tudo. Renata, rapidinho. Porque onde eu ia... Só para a gente contextualizar. Então, na primeira cirurgia, ele deveria ter feito uma cirurgia de retirada de vesícula e ele te deu como consequência um fígado perfurado. Você vai para a segunda cirurgia justamente para conter essa perfuração do fígado, que foi tudo isso que você sentiu nesse pós-primeira cirurgia. Né? Para remover o líquido. Então, tinha que ter um dreno no fígado justamente para remover esse líquido. Isso. Ele tirou esse dreno e te manteve com uma bolsa de colostomia. Sim. Não, o dreno ficou e mais a bolsa de colostomia. Entendi. Os dois, ambos. Tá? Ambos. E a minha filha vendo aquilo durante semanas. Eu dei alta, mas desta vez eu tive a medicação. Só que uma coisa que eu acho engraçado, que a polícia tem que investigar, Léo. Ele não assina alta. Ele não assina. Eu estava olhando os papéis todos do hospital, de cirurgia, de tudo, ele não assina. Ele não assina. Ele já estava prevendo que alguma coisa que as pessoas iam começar a se dar conta. Tá? Ele não assina alta, nada, nada, nada. Tá? Se tu olhares, eu mandei para a produção de vocês, a minha alta ali do Regina, não tem nada. Nada. O que os meus advogados conseguiram? Através do Dom João Becker, tudo que eu tinha. Porque no Regina eles não passaram. Não passaram por quê? Porque até passaram a mão por cima do João. Eles não vêm querer tirar o deles fora, porque eles são cúmplices. Eles são cúmplices. Esses anos todos não existe isso. Não existe. Não existe, condolências às famílias. Isso aí não vai trazer as pessoas de volta. Quanta gente sofrendo aí por causa deste psicopata. Ele brinca. Sabe aquele joguinho de videogame dos pauzinhos que tu faz a cirurgia? É a mesma coisa, deve se passar na cabeça dessa coisa asquerosa.
É complicado. E daí, quando estourou tudo isso, a minha filha viu. Ela viu que teve um dos casos, os outros foram graves, que a pessoa ficou 1 ano com dor e tudo, e veio a óbito. E ela temia que acontecesse o mesmo comigo. Até porque fui tirar a bolsa de colostomia, ele já estava saindo. Essa era uma pergunta que eu ia fazer, Renata. Quanto tempo você ficou com a bolsa de colostomia? E como vocês não duvidavam de nada, você vai tirar a bolsa de colostomia, inclusive com o próprio João Couto. Com o próprio João Couto na clínica, outra coisa, ele não atendia só no Regina. Ele não tinha só um consultório. Ele atendia convênios. Léo. Tá? Porque eu fui atendida num consultório dentro de Gravataí. Tá? Cheguei, ele já estava de saída e ele estava branco, assim. Eu disse, doutor, eu vim remover minha bolsa. Tá, vamos ali, ligeirinho. Daí ele tirou e disse, ó, tu cuida aí não é sonda, é o dreno. Cuida do dreno, não sei o que, qualquer coisa me manda mensagem. Não, que eu tô meio com pressa. Tá, saiu, fiquei com o tal do dreno, mais um tempo. E limpando, e o dreno, o comprimento dele era extenso, é extenso. Bem extenso. Incomodava na parte lateral. Passei, olha, só olhando nos papéis, é que assim, né, as coisas vêm, é uma coisa assim, olha, que daí depois entrou esse negócio da minha filha, eu já não consegui ter cabeça mais para nada, assim, olha, até aqui dentro do meu estabelecimento, meu local de trabalho, assim, até, assim, meio que, de vez em quando eu era até meio estúpida com as pessoas, mas as pessoas não tinham nada que ver, entendeu? Só que o meu sofrimento era horrível. E ele chegou a tirar o dreno e a bolsa de colostomia? Ele tirou? A bolsa sim. O dreno, cheguei lá 15 minutos antes, Léo. Ele já não estava mais. Ele não estava mais. Isso num outro dia? Então você foi em um dia para Não, tirar a bolsa? Eu passei um bom tempo. Então, mas você foi um dia, tirou a bolsa, ele tirou. Aí num outro momento você retornou para tirar o dreno, ele já não estava mais. Daí, o doutor já foi. 15 minutos antes, eu havia marcado consulta. Como ele já foi? Eu vim 15 minutos antes. Liguei para ele. Léo, sabe o que ele me disse? Renata, tira em casa. Corta esse pontinho aí na lateral e puxa. Que absurdo. E eu peguei, enviei outra mensagem para ele e disse, doutor, eu não tenho estômago para isso. E nem experiência, né? Não é só estômago, você não tem estômago, você não tem experiência, você não sabe como faz. Eu não tenho conhecimento em enfermagem. Como é que eu vou fazer isso? Só que, não, mas isso daí não tem perigo, que não sei o quê. E daí já não me atendeu mais. Não me atendeu. Isso era umas 2:30 da tarde, eu lembro. E daí, chegou o final da tarde, eu peguei, Léo, uma tesoura, peguei uma luva de química, eu mesma fiz. O meu desespero era tão grande, que eu queria que aquilo ali passasse de uma vez. Eu tinha medo que aquele buraco fechasse com aquela coisa lá dentro.
Eu cortei, fechei os olhos e dei um puxão numa vez só. Tu pensa assim, olha, numa borracha de 25 a 30 centímetros. Eu passei por isso. E a minha filha escondida me olhando. Você falou bastante da sua filha, né? Teve algum dano em relação ao psicológico da sua filha? Teve. Ah, eu não sei o que dizer, assim, sabe? Porque ela acabou assistindo tudo isso que a mãe passou, provavelmente durante todo o mês de outubro, né? Porque tudo começa no começo do mês, até você ter todas as suas dores, ir para uma primeira cirurgia, uma segunda cirurgia. Então ela participa disso tudo. Ela, por ser menor de idade, é muito dependente dos pais. Então acaba trazendo aquele sentimento de o que eu faço se minha mãe não está, né, podendo fazer aquilo tudo que eu preciso. Então é difícil, Renata, é difícil, mas nós estamos nos solidarizando com a sua história. Olha, 12 de outubro, dia da criança. Natal, a minha filha passou dentro de uma clínica. Ano Novo, ela passou dentro de uma clínica. Por causa desse infeliz. Ela já não estava legal. Esse cara, ele tem que ser preso. Ele tem que ser preso. Ele é um psicopata. Ele é um psicopata. Ele não é um doente, ele não é um assassino, ele é um psicopata. Ele é um serial killer, ele gosta disso. Isso dá prazer para ele. Isso dá prazer. Ele não... Para ele não tá nem aí. Isso daí, a mídia e coisas, isso daí é um troféu para ele. Isso é um troféu para ele. Era o que ele sempre queria, o que ele sempre quis. Se for puxar reportagens dele, ele é vazio. Ele se sente realizado tocando nos órgãos das pessoas. Ele se sente realizado destruindo uma família, tirando uma mãe de um filho, tirando um pai de um filho, tirando um filho da mãe, tirando um marido da esposa. Essa é a realização pessoal dele. Realmente é uma história que a gente tem que ficar perplexo, né? A gente tem que olhar um para o outro e falar assim, como é possível que um médico faça tudo isso? Como é possível que a gente entregando a nossa vida na mão de uma pessoa, a pessoa faça isso com a gente? E mais uma vez, não é só você, né, Renata? São tantas e tantas pessoas. Só para você ter uma ideia, até o momento são mais de 90 ocorrências contra o João Couto Neto. Não, eu vou te dizer uma coisa, a polícia, eu nem poderia estar falando isso, tá? No próprio boletim de ocorrência tem um número X de palavras, porque é muita gente. Os delegados de Novo Hamburgo, eles colocaram 2 delegacias só para este caso, tá? E assim, olha, eles estão tão revoltados que eles já pediram 3 vezes a prisão preventiva dele. E a justiça negou. Tu sabe por que não? Eu vou te dizer, o pai dele é ex-militar. Vocês estão cientes disso? E médico. O pai dele é ex-militar e médico. Por isso que o juiz não dá. E outra coisa, que o delegado pegou e disse assim, Renata, faz um check-up. Só tu não diz que é ex-paciente do João Couto, porque os médicos, eles não estão querendo pegar. Eles não estão querendo pegar, porque se acontece
alguma coisa acaba vindo a problemática para eles. Ou seja, olha só como o problema ele se estende, né? Que absurdo. Ele se estende muito. E outra coisa também, não é 80 anos. Tem muito mais. Tem muito mais pessoas, só que isso não é informado. Está tudo muito bem guardado, isso tudo. Tu vai ver, Léo, vai aparecer muita coisa mesmo. E, como eu te disse, ele é um psicopata. O advogado dele, olha, provavelmente vai alegar insanidade e coisa, mas ele tem que ser tratado como os outros. Não tem disso. É psicopata, olha, tinham que tirar cada pedacinho dele por dia, sabe? Um dia tirar um dedo, outro dia tirar outro, um pedacinho do fígado, do intestino, como ele fez com aquela moça. Tinham que fazer isso, sabe? Ele é um arrogante, prepotente, nojento, desumano. E isso daí serve para os novatos que estão cursando medicina, tá? Para se espelharem no que eles não podem ser. Eles não podem ser assim. Eles não podem. Médico é médico, sendo SUS, sendo convênio, pessoas são pessoas, não existe preto, branco, rico, pobre. Não existe. E Renata, Não existe. conta uma coisa para mim. Me surgiu essa dúvida. Depois que você faz a segunda operação, você tira a bolsa de colostomia junto com o João Couto, você mesma retira seu dreno, isso é um absurdo. E o que acontece depois disso? Você passa a se tratar em algum lugar, você faz um check-up, você vive uma vida normal, Não deu tempo. Não deu tempo. A minha filha, em seguida, internou numa clínica psiquiátrica e eu precisava trabalhar. Eu ia visitar ela às quartas e aos sábados, tá? Ele me deixou inutilizada durante 40 e poucos dias, 42 dias, tá? Eu precisava daquele dinheiro, porque eu fiquei devendo para fornecedor, aluguel, luz, funcionário, tudo. Ele roubou a minha vida. E mesmo assim, eu tinha que me virar, tinha que ganhar força para ir até uma clínica para passar meia hora com a minha filha e eu vi ela chorando. Por conta da depressão. Dias. Ela foi internada por conta da depressão. Por conta da depressão, sim. Por conta da depressão. Ela não aguentou o tranco. Eu também não aguentaria. Desde que ela nasceu, eu vou te dizer uma coisa, Léo, a gente sempre dormiu junto. Então, assim, olha, eu não tive escolha sobre essa tua pergunta. Ou eu trabalhava para correr atrás do que havia ficado. Porque na minha programação do médico bom, vou passar uns 3, 4 dias, depois retorno ao trabalho, vem Natal, vem férias, vem tudo isso. Ele tirou tudo isso de mim e de muita gente. De mim e de muita gente. Olha, esse rapaz perdeu carro, casa, vendeu, pegou empréstimo. A esposa está aí, ó. Não, esse homem não... Homem. E, Renata, ele não é homem. Em qual momento você decide fazer o boletim de ocorrência? Porque a partir do segundo momento você chega a desconfiar, o segundo momento eu quero dizer a segunda cirurgia, você chega a desconfiar de alguma coisa, ou aí é como se me libertei daquela dor, me libertei de tudo isso que aconteceu, agora vou viver minha vida e tentar apagar o que aconteceu. Como que foi isso? O que aconteceu, assim, Léo?
Eu cheguei a desconfiar já dentro do hospital, com um zum, zum, zum das enfermeiras, sobre fulano voltou, Beltrano, todos os dias, tu ouvia algo, todos os dias, ele não aparecia lá. Eu voltei para casa, com aquela bolsa enorme. Então, assim, olha, o que eu fiz? Eu tinha que trabalhar, trabalhei muitos dias com bolsa de colostomia, com dreno, trabalhei, esvaziava no banheiro do salão aqui, trabalhei, não tenho vergonha de falar. E pensei, a minha advogada mesmo, é uma grande amiga minha, ela estava viajando, ela disse, Renata, eu estou retornando tal dia, dá uma segurada que a gente vai pegar esse cara. Ela voltou num dia, Léo, no outro, nós já estávamos metendo-lhe bala. Em delegacia, em ML, não, não vai ficar assim, não. Não vai, ele vai ser preso, Léo, ele vai ser preso. Esse homem não pode ficar solto, não pode, assim como anestesista. Olha esses, eu não sei por que está acontecendo tudo isso. Os caras estudam e coisa para fazer esse tipo de coisa. Isso daí não é ter amor à profissão. Um cara que tem condições financeiras que poderia fazer o curso que quisesse. Se ele quisesse ser famoso, que fosse fazer artes cênicas, publicidade, sei lá. Agora está mutilando pessoas. Ou que fosse famoso por ser, ou que fosse famoso por ter excelência no seu serviço, por ser um bom médico, né? Por prolongar a vida das pessoas. Com certeza, mas agora tu me diz, Léo, assim, 25 mil cirurgias. Mas da onde, cara, isso não existe? Então, cirurgias que outros profissionais levavam 6 horas, ele levava 40 minutos. Não existe isso. Só podia dar M, né? Só podia dar. Só podia dar porque não é possível, assim, não é possível. Não é mesmo. Eu não sei, essas pessoas, foi recente, né, Léo? Mas as pessoas, assim, só denunciar agora. Por quê? Como que ninguém se deu conta? E todas as cirurgias com erros grosseiros, com requinte de crueldade, né? Desumanidade, né? Porque é isso que a gente vê. Assim, é cruel, é odioso você ver uma coisa dessa. E os mesmos erros, né, Léo? Os mesmos. Eu ouvi falar de uma moça que ela não vai mais poder ter filhos, que ele perfurou o útero dela, e bem jovem. Então, assim, olha, Léo, vocês têm que correr a mídia, a imprensa, tem que correr atrás, que assim vocês vão nos ajudar, sabe? O que eu puder, até eu, na época, foi antes, depois do Natal, até me desentendi com um jornalista, porque eu dei entrevista para uma rede de TV, tá? Que foi bem extensa. E daí o jornalista perguntou, quer esconder o rosto? Eu disse, não preciso, eu não fiz nada de errado, quem fez foi ele. Porque até então, as entrevistas, as pessoas borravam o rosto. Porque mesmo assim tem o medo, né? E eu peguei, eu botei a cara tapa. Daí começou a vir a mídia inteira. O meu telefone eu tive que trocar de número. Eu troquei de número. E daí teve um jornalista de um jornal grande aqui do Sul, que eu, às vezes, na clínica, nos poucos minutos que eu tinha com a minha filha, ele ali, pau e pau. O cara me respeita, por favor, dá um tempo, eu vou dar a entrevista.
eu vou passar tudo para vocês, mas no momento certo. Eu não tô com psicológico, sabe? E daí me desentendi e peguei e pedi para não usarem mais. Não usarem mais. Agora eu tô legal e eu vou correr atrás, Léo. Vou correr com todas as minhas forças. E assim, olha, quem eu puder ajudar de pessoas, eu e a Elis, nós fizemos esse trato de pessoas que passaram por isso, nós vamos fazer. E conte com a gente. Nós vamos fazer. Conte com a gente. O nosso objetivo de trazer você para conversar conosco, de compartilhar a sua história é exatamente esse. A gente escandalizar toda essa situação para que esse médico seja punido por tudo que ele fez. A gente está chegando no fim da nossa gravação. Diante de tudo, eu quero te agradecer por você ter vindo conversar com a gente. É muito importante que você compartilhe tudo isso que você compartilhou conosco. Nós não somos uma sociedade de bichos, e mesmo bicho tem muito veterinário muito melhor do que muito médico, tá? Vamos pegar e tirar essa escória daqui. Renata, muito obrigado pela sua participação. O que nós desejamos aqui é que você e sua filha fiquem bem, melhor do que vocês já estão. Ainda bem que você está aqui para poder contar essa história para a gente. Nós nos solidarizamos muito com a sua história, nos solidarizamos com a sua filha. Esperamos que fique tudo bem. Obrigado de verdade. E sim, assim, o nosso canal está aberto, caso você queira conversar com a gente, com a nossa produção, como você já fez, estamos abertos. Muito obrigado, Léo. Beijão para vocês. Que todo mundo, assim, olha, veja e mostre o que esse canalha fez. Não fiquem quietos, não tenham medo. A gente tem que mostrar para melhorar esse país. Com certeza. E hoje nós conversamos com a cabeleireira Renata Bastos, ela que é de Gravataí, Rio Grande do Sul, e foi vítima por negligência e erro médico por parte do médico João Couto Neto, de 46 anos, que, pasmem, é formado há 20 anos e é especialista em cirurgias do aparelho digestivo. O médico tem até o momento mais de 90 ocorrências. A justiça negou o seu pedido de prisão, mas ele foi suspenso por fazer cirurgias por um período de 180 dias. Mas, de qualquer forma, até o início de janeiro, não havia sequer alguma restrição contra esse profissional na CREMESP, que é o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Então, atenção às pessoas envolvidas, mas não só elas, também aos órgãos competentes que estão nesse caso. O médico continua sendo investigado pela Polícia Civil e nós traremos mais informações. Caso você tenha algum caso, alguma denúncia, alguma indicação para fazer para a gente, por favor, nós estamos disponíveis pelo e-mail op@medialand.com.br e as nossas redes sociais também vão ficar aqui no vídeo e eu vejo vocês numa próxima oportunidade. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.